Oi pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade, né? Saímos da correção de direito amazônico, vamos começar a correção da P1 de direito dos animais, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler as questões, é o mesmo esquema do direito amazônico, tá? Eu tive que fazer 14 questões para lançar no sistema e o sistema sorteou essas questões entre vocês alunos, foi distribuindo de forma aleatória. Então, assim, nem eu sabia como que ia ser montada a prova de cada um de vocês, né? Com quais questões. Por isso que eu vou fazer a correção de todas, porque pelo menos uma questão caiu para alguém aí nesse sorteio, tá joia? Então, vamos lá as questões, né? A primeira que foi inserida no sistema, né? Corresponde ao conceito de fauna na legislação brasileira. A alternativa correta era a letra A, conjunto de espécies animais, silvestres e domésticos e domesticados de um determinado país ou região. Então, a alternativa correta é essa, porque quando a gente fala de fauna, eu estou falando de animais silvestres, típicos mesmo das florestas, né? Os domésticos, que são aqueles que que já convivem há muito tempo com o ser humano, então eles não têm mais, dentro da sua criação, uma oportunidade de sobreviverem sozinhos, né? E os domesticados, que ainda conseguiriam até viver sozinhos, mas o ser humano acaba domesticando-os ainda até a atualidade. Então, a alternativa correta, letra A. E também está disposto na Lei 9.605 de 98, essa opção, né, em relação à fauna. A próxima questão, mais tarde, no século XVIII, um dos fundadores do utilitarismo moderno argumenta que a dor animal é tão real e moralmente relevante como a dor humana, e que talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão da tirania. Argumenta ainda que a capacidade de sofrer e não a capacidade de raciocínio deve ser a medida para como nós tratamos os outros seres. Se a habilidade da razão fosse critério, muitos seres humanos, incluindo bebês e pessoas especiais, teriam também que serem tratados como coisas. É correto afirmar que, de acordo com o pensamento exposto acima, seu precursor é alternativa correta, o filósofo Jeremy Bentham, que traz o raciocínio. A questão não é eles pensam ou eles falam, a questão é eles sofrem, né? Que eu expliquei para vocês em sala de aula, expus o pensamento de todos os filósofos e o Bentham era o que trazia essa fala. Então, a alternativa correta, letra A. A próxima questão, conforme artigo 2º da Lei 9.605 de 98, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. De acordo com a apresentação das modalidades legais do artigo 2º, é correto afirmar quanto à responsabilidade imputada às pessoas jurídicas. Resposta correta, letra B, alternativa B. A Lei de Crimes Ambientais traz a figura da responsabilização civil, criminal e administrativa dos que infringirem suas normas. Estava lá no artigo 3º isso, e eu falei para vocês várias vezes em sala de aula que a Lei 9.605 de 98 trazia a modalidade da culpa administrativa e criminal. Então, eu comentei isso em aula. Então, por isso que era a alternativa correta, a letra B. Próxima questão. A matança de bovinos para comercialização de suas partes, utilizando-se de método que não proporcione dor nem maus tratos, pode ser fundamentada. 1. Pelo disposto no artigo 3º da Declaração Universal do Direito dos Animais. 2. Pelo disposto no artigo 9º da Declaração Universal do Direito dos Animais. 3. Pelo disposto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. De acordo com as assertivas acima expostas, assinale a alternativa correta. A alternativa correta era a letra E. As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. O artigo 3º da Declaração Universal do Direito dos Animais, em seu item 2, traz o seguinte, né?
Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. O artigo 9º da Declaração Universal de Direitos dos Animais traz que, quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele nem ansiedade e nem dor. E o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais veda expressamente, né, os maus tratos aos animais. Então, de acordo com essas asserções, quando a gente fala, né, da comercialização das partes, de matar animais para consumo próprio, que as 3 alternativas estão corretas, por isso a letra E é a opção correta. A próxima questão: conforme o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 225, afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em seu parágrafo 1º, inciso 4, afirma que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Nesse contexto, os maus tratos devem ser entendidos em sua essência legal e filosófica como... Vamos lá, asserções, né? 1. Toda agressão à senciência animal, onde o artigo 225 da CF 88, ao mencionar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, considera os maus tratos como uma violação, não somente à dignidade do animal, mas também a violação a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Asserção 2. Uma agressão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao considerar que a corrente biocêntrica considera o homem como parte integrante do meio ambiente e, se esse é ferido, o direito do homem também é. Asserção 3. A agressão física causada ao animal que venha prejudicar suas funções motoras ou causar-lhe a morte, recaindo na pena disposta no artigo 32 da Lei 9.605. Asserção 4. A interpretação do artigo 32 da Lei 9.605, que não se alia à interpretação do artigo 225 da CF, considerando que se trata somente da interpretação dos maus tratos. É correto apenas o que se afirma em asserção correta. A opção correta é a letra A. As asserções corretas são a 1 e a 2. Por quê? A 1 fala de agressão à senciência animal. Lembra que eu falei que maus tratos, gente? Ou crueldade, que seja, né? E quando a gente fala de senciência, é ferir a parte emocional e física, a parte psicológica e física do animal. Então, ele casa com a questão dos maus tratos, tá? Na sua essência legal e filosófica. Eu causo maus tratos se eu firo senciência do animal. E a 2 também está correta, porque fala sobre transgredir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e pela visão biocêntrica, se eu, ser humano, bicho-homem, faço parte desse meio ambiente natural, né, junto com os animais, e eu causo algum tipo de desequilíbrio com maus tratos, então eu também vou ser prejudicado, né, porque eu também faço parte desse meio ambiente. A 3 não seria, porque só fala da agressão física, não é só a agressão física que vai causar morte, né, que vai recair na pena do artigo 32. E a 4, que a interpretação também do artigo 32 não é a correta, porque diz que não se alia ao artigo 225 da CF. Mentira, se alia, os dois andam casadíssimos, tanto o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais como o artigo 225 da CF. Então, por isso que a asserção correta é a letra A, asserções 1 e 2, tá? A próxima questão: o filósofo Ramon Bogea, no século XV, afirmava que, opção correta, letra A, os animais deveriam ter direitos como os humanos, tá? As outras asserções dizem respeito a pensamentos de outros filósofos, tá? Então, próxima questão: o filósofo francês René Descartes argumentava que, opção correta, letra B, os animais não têm almas.
logo não pensam e não sentem dor. Sendo assim, os maus tratos não eram errados. René Descartes era absolutamente antropocentrista, né? Ele realmente absorveu a era dele, né? Que o meio ambiente não deveria ser observado com valor nenhum. Por isso que a alternativa correta é a letra B. A próxima questão. Que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam. Será porque falo que julgas que tenho sentimento, memória, ideias? Pois bem, calo-me, vês-me entrar em casa aflito, procurar um papel com inquietude, abrir a escrivaninha, onde me lembra tê-lo guardado, encontrá-lo, lê-lo com alegria. Percebes que experimentei os sentimentos de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê com os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda parte com ganidos doloridos. Entra em casa agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e, enfim, encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão, que tão prodigiosamente vence o homem em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no vivo, para mostrarem-te suas veias mesentéricas. Descobres nele todos os membros órgãos de sentimentos de que te gabas. Responde-me, maquinista, teria a natureza entrosado nesse animal todos os órgãos dos sentimentos sem objetivo nenhum? Terá nervos para ser insensível? Não inquines à natureza tão impertinente contradição. Um texto, né? E a questão era o seguinte: o pensamento acima exposto é oriundo do seguinte filósofo. Quem faz essa comparação dos sentimentos dos animais com os dos seres humanos, essa observação de comportamento, né, e de sentimentos, é opção A, Voltaire. Então, ele é o filósofo que fez essa observação e que apontou sobre os animais terem os mesmos sentimentos que nós, humanos. A questão próxima é: definimos alternativas como recursos educacionais ou abordagens educativas que substituam o uso de animais ou complementem práticas humanitárias de ensino. Assim sendo, é correto afirmar que a educação humanitária no ensino de ciências pode ser encontrada quando? A alternativa correta, letra E, todas as opções anteriores estão corretas. Vamos lá nas opções anteriores, então. A. Estudantes são respeitados em sua liberdade de escolha e opinião. B. Animais não são submetidos a sofrimento ou mortos em práticas educativas. C. Os objetivos educacionais são obtidos utilizando-se métodos e abordagens alternativas. E D. A educação estimula a visão holística e o respeito à vida. Então, quando a gente fala de educação humanitária, é dar a opção de escolha para o estudante, não permitir os animais serem submetidos ao sofrimento, né? Os objetivos educacionais têm que ter métodos e abordagens alternativas a qualquer método que possa utilizar os animais. E essa educação estimula, né, a visão holística, que é o quê? É o todo, o meio ambiente já tem o seu valor por si só, né, e o respeito à vida. Então, isso é uma educação humanitária. Então, por isso a alternativa correta é a E, que todas essas alternativas anteriores estão corretas. Próxima questão, vamos lá. O teste LD50, abreviatura para o termo em inglês letal dose, 50%, dose letal de 50%, consiste em, opção correta era a letra D, forçar um animal a ingerir uma determinada quantidade de substância através de sonda gástrica. Continua-se a administrar o produto até que 50% do grupo experimental morra. Utiliza-se uma média de 200 animais ou mais por alguns dias. Foi o que eu expliquei para vocês, a gente estava até em aula ainda, né? Em relação aos métodos utilizados de testes em animais. Então, o LD50 é isso. Pega uma quantidade geral de animais lá, 100, 200 animais, vou injetar, né, substâncias neles para ver esse produto reagindo, né, até que 50% desse grupo experimental morra. Né? Então, esse que é o teste que se condiz com o LD50. A próxima questão.
O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais apresenta, né, a Duda. Vamos lá então. Considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo, e continuava, né? Diante da exposição de considerações para a existência da Duda, é correto afirmar que foi originada a tentativa de conscientização dos direitos dos animais quanto aos seguintes atos. A. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos de existência. B. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. C. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. D. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora ao repouso. A alternativa E, que era correta, né? Todas as alternativas anteriores estão corretas, né? Porque é a alma do preâmbulo da Duda, né? Que traz aí os seus artigos na sequência. Próxima questão, né? Conforme a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, o crime contra a espécie pode ser definido. A alternativa correta, era a letra A. Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio. Se eu mato um animal, é biocídio. Se eu mato uma grande quantidade de espécies de animais, né? Quer dizer, um grande número de animais da mesma espécie, eu estou cometendo genocídio da espécie animal. Né? Então, por isso que a alternativa correta é a letra A. A próxima questão, a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos dos Animais é de, alternativa correta, letra E, carta de intenções. Falei isso várias vezes na aula. Expliquei ainda que quando houve a reunião em Bruxelas, né, da Unesco, a ideia era fazer com que a Declaração Universal fosse um tratado internacional, mas decidiu-se na própria reunião que não seria, e ela valeria como uma carta de intenções aos países que precisassem de algum norte para criar suas legislações próprias em relação à proteção animal. Então, por isso, letra E, carta de intenções. E a última questão inserida no sistema, né, para a elaboração da prova de vocês, a experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. Diante dessa afirmação exposta na Declaração Universal do Direito dos Animais, é possível afirmar. A alternativa correta era a letra A. A normativa brasileira não observou essa concepção na totalidade, pois permite a experimentação animal na Lei Arouca em seu artigo 14, parágrafo 1º. Eu falei isso para vocês em sala de aula, quando eu até comentei de antinomínia. Falei que a Constituição Federal fala uma coisa, falei que a gente tem a Declaração Universal que também não autoriza os maus tratos nos animais, e por isso essa antinomia é existente, porque a gente tem uma legislação interna que se chama tal da Lei Arouca, que permite experimentação animal nos animais, né? De forma que eles podem sentir dor, mas quando eles chegam na dor extrema, eles têm que ser sacrificados, ou seja, eles só serão sacrificados depois de sentir a dor extrema, ou seja, eles vão sentir a dor extrema, eles vão passar por maus tratos, crueldade. Então, por isso a alternativa A é a opção correta, tá? Então é isso, galera. Termina aqui a correção das questões. Eu vou deixar também no SEI a parte do texto da correção das questões. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a essa correção, entre em contato comigo lá, a gente vai estar no WhatsApp no horário de aula, que aí eu verifico a questão com vocês, tá joia? É isso, o prof tá com saudade, quero que volte logo às aulas, pra gente estar cara a cara aí conversando e argumentando, tá joia? Se cuidem, fiquem bem, um abraço.